Acho que reputação se constrói ainda mais na carreira médica, né? Aliás, um mercado extremamente corporativista, né? Onde todo mundo se conhece. O boca a boca é fundamental. Falando que o médico que usa hoje as ferramentas de tecnologia disponíveis, o AI, ele é como se fosse o homem de ferro com todo o seu equipamento, né? E o médico hoje que não usa as tecnologias é o humanoide ali atrás, sem conseguir evoluir nessa tratativa, né? Cada vez fica mais evidente também a vontade do médico empreender, ou seja, é uma indústria hoje, você pega a indústria de saúde hoje, talvez uma que tenha mais volume, né, de investimento, inovação, empresas, startup. Esse podcast é um oferecimento da BMW, líder em mobilidade premium. Esse é o podcast Lugar de Potência. Lições de carreira e liderança com o maior headhunter do Brasil. Afinal, tem 1,94 m. Vambora? Hoje eu tenho o privilégio de receber um líder que transformou 100 milhões de reais em 4 bilhões em menos de uma década, executando uma das consolidações mais impressionantes do mercado brasileiro. Ele é formado em economia pela PUC do Rio, com passagem por Stanford. Ele construiu uma trajetória sólida, passando por Accenture, TOTVS, Estácio, antes de aceitar o desafio que mudaria sua vida: liderar uma empresa de apenas 3 faculdades de medicina no interior de Minas. Em 2016, ele assumiu a NRE Educacional, hoje AFIA, e em 8 anos conduziu mais de 30 aquisições, levou a empresa para a Nasdaq em um IPO histórico. Sobre sua liderança, a AFIA se tornou a maior plataforma de educação médica do Brasil, com mais de 30 escolas, quase 4 mil vagas de medicina e um portfólio de soluções digitais que inclui desde o prontuário eletrônico até o marketplace de medicamentos. Agora, o que seu currículo não conta é que ele pratica pesca submarina desde os 6 anos, já pescou um marlin de 250 quilos na Polinésia, com 4 minutos e meio de apneia, e chegando aos 50 anos ele decidiu correr sua primeira maratona, porque ele acredita que limites físicos e empresariais se quebram da mesma forma, com disciplina, coragem e execução impecável. Virgílio Gibbon, que honra ter você aqui no Lugar de Potência. Seja muito bem-vindo. Ô, Baza, obrigado. Introdução, acho que não poderia ter sido mais inspirador aqui para mim, viu? Realmente bacana, um orgulho meu grande que tá batendo esse papo aqui. Ah, que bom, fazia tempo que a gente tava para marcar aqui. E Virgílio, como eu sempre gosto do início, onde que a cegonha te entregou? Você vem de uma família de médicos empreendedores? Não, na verdade não. Na família, né, meu pai é executivo, né, veio do mercado financeiro, trabalhou muito tempo na Bolsa de Valores, aliás, foi um dos criadores do mercado de futuros, de derivativos, fez a carreira dele na Bolsa de Valores do Rio, quando o Rio ainda era o centro, né? Sou o irmão mais velho de 5, né? Então somos uma família grande, fui criado no Rio de Janeiro, né? Na minha adolescência fui criado num sítio em Jacarepaguá, então o café da manhã era sempre com fruta colhida do pé, jogando bola, soltando pipa, então a infância no estrito senso da palavra, né? E sempre muito próximo do mar, né? Então, minha cachaça sempre foi pescaria, mergulho, desde os 6, 7 anos de idade, muito impulsionado pelo meu pai. Deixa eu pegar já esse ponto. Pô, aos 6 anos você já mergulhava no Rio de Janeiro. Que conversa que teus pais tiveram contigo para deixar uma criança fazer algo que a maior parte dos adultos tem medo? Rapaz, isso é uma maluquice mesmo do meu pai, né? Eu ganhei a minha primeira arminha de mergulho, aquela arbalete lá com 7 anos, né? Não conseguia nem armar, né? Cada tiro tinha que passar pro meu pai, e sempre muito ensinado a cozinhar o seu peixe, em comer né? Pegar o seu peixe de manhã, fazer o almoço com a turma. Então isso virou quase que um hobby. Hoje na minha casa, até hoje, quase não se come peixe que não seja pescado, né, pelo pai. Então era coisa de família. Meu avô também pescava, meu pai aprendeu desde cedo, e desde cedo aprendendo a respeitar o limite, principalmente o mar, né? Esporte perigoso, se você não tiver o seu cuidado, as suas rotinas, o seu procedimento e o seu companheiro do lado, né, para o mergulho correto, você não tem ninguém, né? É que esse é o ponto, né? Esse é um dos esportes mais perigosos do mundo, né? O que talvez o oceano e essa prática te ensinaram que nenhum MBA conseguiu ensinar? Baza, a primeira coisa é o planejamento, né? Ou seja, se eu vou planejar um mergulho, vou ficar 6 horas mergulhando, vou sair às 5 da manhã, vou voltar nas 3 horas da tarde, a primeira coisa é ver mar, tempo, vento, maré, ou seja, são uma conjunção de fatores que você aprende com o tempo, saber o
programa está adequado, o local que você está indo está adequado para as condições, para esse tipo de pescaria, você tem o parceiro adequado, o equipamento adequado. Então, você fazer um belo de um planejamento faz parte, né? E lógico que você está preparado, né, para fazer o que você está se propondo, né, em termos de tecnologia, em termos de segurança, em termos de preparação do barco que vai te levar, do equipamento que você vai levar. Não. Às vezes você investe tanto tempo, se você não tiver com equipamento, você perde. Talvez um peixe de 50, de 100 quilos, né, ou até um peixe de 5 quilos que era para fazer o belo jantar para a família no final do dia. Então, planejamento e preparação é segredo do sucesso de uma boa pescaria. Né? E aí você cresce, tua infância, adolescência, qual que era o teu sonho de carreira naquele momento? Rapaz, essa é uma pergunta muito legal, né? Porque eu sempre tive no começo, aquela que você brincava quando jovem, adolescente, poxa, eu vou criar, vou ter a minha empresa e etc. E aí você começa a ter influência, né, do seu pai, meu pai é economista, né, talvez a primeira turma de doutores em economia na IPGE, na Fundação Getúlio Vargas, no Brasil, uma carreira de sucesso no mercado financeiro. E aí, entre business e economia, acabei seguindo o curso de economia, fiz o curso de economia, mas caí no mundo de negócios, de empresa, né? Trabalhando muito tempo em consultoria, vendo a vida real como ela é, a prática, né? Passando por várias indústrias, isso entrando ainda na época de Andersen Consulting, que virou Accenture, e depois mudando o lado da mesa para você passar a ser, né, ter que não só propor o valor, mas entregar o dia a dia, o valor para o seu acionista no final do dia, quando eu migrei para a TOTVS e da TOTVS, né, para o setor de educação. Então, foi um pouco por aí, né, acho que um pouco da influência da vontade de empreender, de ter o seu negócio, de um pai que teve uma carreira muito acadêmica e de muito sucesso no mercado de capitais, e eu, né, fazendo um curso de economia, voltado para a área de negócio, e trabalhando talvez no mundo mais prático, que é o mundo de consultoria, nos primeiros 10 anos da minha carreira. E aí, Virgílio, Accenture, anos 2000, boom da .com, bug do milênio acabando de passar, o que você aprendeu sobre talvez fazer o diagnóstico e solucionar problemas de empresas tão distintas, que é o que você aprende numa consultoria? Ricardo, esse foi o grande choque, né, de vida real no início da minha carreira. Né? Eu vinha do mundo acadêmico, super teórico, vi de um curso de economia que eu emendei direto no estrito senso, no mestrado, e caio no mundo de consultoria, né? Reestruturação organizacional, planejamento estratégico, redução de custo. Era uma loucura prática. Tinha nada a ver com aquela teoria toda de modelagem econômica, econometria, montar modelo de previsão cambial, de taxa de juros, e você cai no mundo real, né? E eu ainda no início no setor de capital intensivo, trabalhando no setor elétrico, né? Óleo e gás, né? No início da carreira. Então ali foi acho que foi a escola de como lidar com gente, né? Passando por mais de 50 clientes de diferentes indústrias, como que você se adequa a conseguir um melhor resultado, vender melhor a sua ideia, que essa ideia seja implementada e liderar time com diferentes perfis. Seja um cara com perfil mais estratégico, seja um cara com perfil super tecnológico, técnico para desenvolvimento de solução, seja um agente de mudança, ou seja, como é que você lida, como é que você mobiliza a sua equipe para que você estafeie essa equipe para você conseguir um melhor resultado dentro do contexto do objetivo, né, do seu projeto, da iniciativa que você está liderando ou vendendo dentro de um cliente. Acho que ali foi a grande escola de liderança e como se adequar a diferentes perfis, seja do cliente, né, da liderança que você tem dentro daquela iniciativa, seja do projeto, né, da equipe técnica que você está montando para entregar aquele desafio. Acho que foi a grande escola, a lição que eu tive, né, na época de consultoria. Né? E aí Accenture para TOTVS, né, de multinacional consolidada para software brasileiro brigando com SAP, muitas das gigantes. Quais os principais aprendizados dessa época, Virgílio? Ali na TOTVS acho que foi o primeiro, né, a primeira mosquinha do empreendedorismo. Né? Eu fui convidado, na verdade, por um colega que também trabalhou comigo na Accenture, que era um senior manager, que saiu para trabalhar na TOTVS e ele, né, com um plano de negócios de montar um business de consultoria. Né, de consultoria de negócios dentro da TOTVS, e que fazia bastante sentido, era uma empresa que tinha na época
vou chutar aqui em torno de 24, 25 mil clientes rodando soluções TOTS em diversas verticais. E ali, ou seja, como que você explorar, né, dado o conhecimento que você já tinha, oportunidade de consultoria para você gerar valor para aqueles clientes que tinham diversas dores, né, diversas propostas diferentes para a gente agregar valor a ele. Então eu passei como umas lideranças, a gente criou o braço de Business Consulting da TOTS, né, virou TOTS Consulting. Então a gente começou com meia dúzia de consultores, ex-Accenture, que também saíram com essa proposta, e a gente chegou a ter 300, 400 consultores, cresceu bastante rápido, aproveitando a sinergia, né, desses contatos. Então foi um grande empreendedorismo, ou seja, a gente começa como quase que um PJ, né, seja para montar um plano de negócio, já aprender o que aquele ecossistema podia gerar de valor para a gente, apresentar esse plano de negócio num conselho, né, de uma empresa de capital aberto, né, que tinha um core completamente diferente, e aí sim esse virar um braço de consultoria. Eu fiquei lá de 2007 ao final de 2009, onde eu atendia, né, basicamente fundos de private equity, né, ou seja, o private equity fazia um investimento numa indústria, a gente entrava com uma modelagem, com uma série de ofertas para fazer o playbook, né, de turnaround de uma entrada de um private equity, e também a vertical de educação, ou seja, dentro da parte de sistemas, as implantações mais complexas, né, e a TOTS era líder, ainda é líder hoje do segmento de educação, de RP hoje para educação. Eu liderava esse relacionamento com grandes players de educação. Foi ali, né, que eu comecei a ter não só private equity, também com relacionamento com o setor de educação, e aí a mosquinha de educação me pega e eu acabo, né, transicionando, né, do mundo de consultoria para a educação. Foi quando eu comecei com a GP, né, dentro do projeto da Estácio em 2010, como executivo. O projeto já existia desde 2007, 2008, acabou o projeto, fui convidado a mudar do lado da mesa, né? Ao invés do consultor, vem aqui ajudar a tocar o dia a dia da empresa. Né? E aí, cara, na Estácio você entra numa operação ali com centenas de milhares de alunos, dezenas de polos de EAD também. Como é que você chega num lugar desse tamanho para mapear os principais desafios operacionais de uma empresa dessa escala? Começou antes com uma jornada ainda como consultor, né? Ou seja, o projeto era de criar um projeto pedagógico diferenciado, uma central de ensino, onde aquele back-office acadêmico também pudesse ser centralizado dentro do corporativo, e a implantação de um shared service, ou seja, você começar a puxar todas aquelas atividades transacionais que ficavam espalhadas pelas unidades, as unidades educacionais, e fazer isso de forma centralizada, de tal forma que a governança da empresa mudasse, ou seja, a ponta ficasse sempre voltada naquilo que é tático, né, no dia a dia do relacionamento professor-aluno, você ter a melhor entrega, e aquilo que é transacional, que você consegue colocar uma rotina, medir por um indicador de desempenho, ficasse centralizado com uma cultura de prestação de serviço, né, para o cliente interno. Então isso foi feito, né, de 2007 a 2010, eu como o sócio do projeto, e depois disso, convidado, né, na época pelo Eduardo Alcalay, que era o CEO da companhia, hoje no Bank of America. Ele me convida, você fez essa encrenca toda aqui, ajuda a gente a tomar conta, né? Na época também o VP de gente era o Miguel de Paula, só vem para cá, ajuda a gente a tomar conta. Então fiquei como um diretor executivo da toda a parte corporativa. 11 meses depois, numa grande mudança lá, eu assumo como diretor de operações. Então, ou seja, todas as unidades presenciais, ali acho que foi a grande segunda escola da vida, né? Você ter, agora nem me lembro aqui, mas eram perto de uma centena de polos, né, centenas de milhares de alunos, cerca de 62, 63 campi também espalhados pelo Brasil, uma operação muito grande, quase 12, 13 mil colaboradores. Então ali, sem dúvida, foi a grande escola de gestão, como você também se adequar, né, aos diferentes perfis, seja o administrador da unidade, seja o professor, seja o acadêmico, seja o aluno, seja o cliente, o pai do aluno, ou seja, como é que você interage com diferentes, né, numa operação de norte a sul do país, sem dúvida. E a mosquinha de educação pegando forte ali naquele momento, né? E aí, Virgílio, eu não quero deixar escapar aqui uma pergunta que você fez um projeto muito bem feito que te deu a plataforma para chegar onde você chegou, que foi implantar um bom centro de serviços compartilhados.
E a maior parte dos executivos que tiveram a oportunidade de passar por isso, não necessariamente trabalhando diretamente, mas muitas vezes sendo atendido, puxa, não tem boas experiências. Na teoria, muitas vezes, centro de serviços compartilhados é maravilhoso. Puxa, processo, centralização, redução de custo, cultura de execução, mas na prática a gente vê muita frustração. O que na tua experiência é o que faz com que dê certo um centro de serviços compartilhados? Ou Isso aonde não dá, eventualmente? Eu acho que esse vai mais até no background ex-consultor, né? Acho que foram mais de 30 implantações de centros de serviços compartilhados entre Accenture e TOTS no passado. Mas acho que a aceitação do modelo de shared service ele é diretamente proporcional ao grau de homogeneização que você tem na sua operação. Então, se você tem de unidades de negócio, onde você tem um modelo operacional replicável, né? Onde o escopo de serviços e o nível de serviços é muito similar entre uma unidade e outra, o modelo de shared service ele cai feito uma luva, né? Se você tem um outro modelo, onde a empresa tem diferentes unidades de negócio, o grau de padronização é muito pequeno, o modelo de shared service ele vai ser muito mais complexo e muito menos aceito, às vezes inviável dentro da organização. Então, ou seja, tem diferentes aplicações e a forma de implantação completamente diferente. Então, vou dar um exemplo. Na época de consultoria, teve uma empresa do setor de óleo e gás que fez uma super implantação e ela tinha 3, 4 diferentes unidades de negócio, com RP distintos, com modelo de governança minoritários diferentes, né? E como é que você precisava ter o patrocínio correto para pelo menos aquela unidade de negócio, aquele core, tivesse processos padronizados e você conseguisse ter nível de serviço padronizado. Isso é possível? Isso não é possível? Então, o modelo ele vai ser um modelo híbrido. Você passa a ter algum escopo que é centralizado, mas nem todo o escopo seria compartilhável naquele momento dentro do conceito de um shared service. Então, isso depende muito, né? Depende muito, né, do nível de padronização da sua unidade de negócio e, principalmente, do patrocínio, da forma com que você quer gerir a empresa. Se a unidade de negócio ela tem uma independência total, inclusive para executar o seu back-office e definir nível de serviço, é uma coisa. Se o seu modelo é um modelo de escala, onde escalar de forma eficiente faz sentido e gera valor para o acionista, o modelo de shared service cai feito uma luva, né? E aí, Virgílio, 2016, Estácio, consolidado, carreira promissora, família estabelecida no Rio. O que te fez aceitar o desafio de recomeçar uma empresa de 3 faculdades em Minas Gerais? Bom, a tese era uma tese, né, encantadora, né? Na verdade, a tese da Bozano, na época, né, pelos gestores do fundo, liderado, né, pelo nosso ex-ministro na época, lá, o Paulo Guedes, era que educação no Brasil e no mundo ela deveria ser temática e alavancada por tecnologia, né? Temática para você construir diferencial, construir reputação naquele meio. E tecnologia, primeiro que para um país continental você tem impacto, você tem que alavancar, né, e crescer com bastante tecnologia. E principalmente se tratando de educação, se você quer individualizar um processo de aprendizagem e conseguir fazer uma entrega de um serviço diferenciado para cada aluno, você precisa de muita tecnologia. Então, era uma tese, né, simplista, simples de entender, né, e aí começa o processo de centralização, né, de consolidação, de graduação de educação médica, né, essa primeira fase na NRE. Né, a NRE foi a holding que foi construída, né, de uma família de médicos, né, do Brasil que tinha vislumbrado essa oportunidade de crescer, né, na área da saúde, principalmente na vertical de medicina, né, conseguindo aí consolidar ativos no interior do Brasil, aliás, né, com uma missão clara de transformar não só a educação e a saúde em áreas super carentes, né, não só, né, com objetivo, né, com impacto social muito grande, mas com uma alavanca de geração de valor muito importante. Então, super visibilidade. A gente começa em 2016 acreditando nessa tese. O fundo tinha todo, na época eram quase 800 milhões de reais para fazer consolidação, e o dever de casa, olha, vamos arrumar a casa, né, criar os produtos os pilares de produto, processos e pessoas, para que isso consiga sustentar, né, uma consolidação e um crescimento de mercado para um futuro evento de liquidez, né, seja ele qual for. Então, esse era um pouco da agenda que fazia sentido e a experiência de mudar para Belo Horizonte com cachorro, papagaio e periquito foi espetacular, né? Ou seja, realmente o lado mineiro da família acho que pegou forte, super apaixonado, né, pela terra, pela terrinha que agora, né, eu deixei agora voltando para o Rio de Janeiro no último ano. E aí, Virgílio, puxa,
Passa o tempo, quase 40 aquisições, 8, 9 anos. Qual playbook ou guidance mental que você acabou desenvolvendo para mitigar riscos em uma aquisição na velocidade que vocês fizeram? Ô Bas, acho que primeiro, né, a gente demorou ali cerca de 12 meses para criar os pilares que iam sustentar esse playbook de consolidação. Primeiro, ter um produto, né, um currículo, né, de medicina que fosse completamente vanguarda, não digo inquestionável, né, para um professor da área médica, etc., mas que fosse assim fortemente reconhecido que aquilo era uma grande inovação e que todo mundo gostaria de participar e ajudar a construir o currículo que a gente implantou, começou a desenhar em 2016, implantou em 2017. Então, a parte de produto, que a gente chama de currículo, a gente fez um dever de casa que ajudava no change management, de trazer principalmente os professores a participar desse novo currículo que seria implantado em cada uma das novas aquisições. Segundo, processo. Você precisava ter processos robustos, sistemas unificados, né, ERP único, né, sistema acadêmico em todas as nossas unidades, um shared services robusto para você conseguir ter um processo padronizado, e isso também precisava ser muito bem aceito né, pela aquela comunidade médica que orbitava em volta das nossas unidades. Isso também foi muito bem implementado, até a gente contratou a equipe da TOTUS, né, ajudou nessa implantação lá em 2016, 2017. Em setembro de 2017 foi o go live do nosso CSC, junto com a implantação do ERP também padronizado nas 3, que depois já eram 5 unidades em 2017. E terceiro, pessoas, né? Você precisava criar também um sistema de gestão que você conseguisse não só reter os talentos que a gente tinha em casa, mas atrair, porque se a empresa ia crescer 2, 3, 4, N vezes, a gente precisava atrair muita gente, né? Então, seja, era uma empresa que tinha uma geração de valor muito grande para ser construída, a gente cria incentivos de longo prazo, né? Através de stock options, uma remuneração minimamente competitiva para uma empresa pequena, para você atrair, né, gente do mercado que, por que eu vou sair, né, ir para Belo Horizonte, que antigamente o headquarter ele era 100% em Belo Horizonte, e aí sim a gente cria esses 3 pilares, que é a base desse playbook de integração. Então, a partir do momento que você entra numa escola, né, ou seja, toda e qualquer escola que você entra, ela tem um orgulho muito grande do seu currículo, tem um orgulho muito grande da sua história, e como é que a gente soma forças nesses primeiros 90 dias, né? Então, primeiro é mostrar o que a gente tem, e a primeira reação é, poxa, isso aqui vai ser uma vantagem muito grande para os nossos alunos, para a nossa comunidade aqui dentro, e como nós, professores, que é o grande agente de mudança, podemos aprender e participar na construção, né, desse currículo, da evolução desse currículo de forma conjunta. Então, nosso currículo hoje, a cada semestre, ele evolui, né, de uma forma colaborativa com os nossos professores. E aí, quando a gente entra, né, ou seja, ganhando a parte, né, de gestão da mudança, de engajamento dos professores, você traz os alunos, né, sem dúvida, de uma forma muito grande, e a gente entra com kit, né, com kit AF, né, de adequação de infraestrutura, de colocar os laboratórios, né, na qualidade que a gente precisa, no layout, né, no retrofit que a gente faz das unidades. Ou seja, então é um conjunto de melhorias e de benefícios, né, para aquela comunidade que orbita em volta de uma unidade, uma escola de medicina, seja numa capital ou numa cidade do interior, muito grande. Então, acho que a primeira coisa é como é que a gente ganha, né, os professores para conseguir implementar todos os ganhos, né, sejam de produto, seja de eficiência, na centralização das atividades e melhoria das atividades com o nosso corporativo, com o nosso serviço compartilhado, e aí sim conseguir alavancar operacionalmente a unidade para um grau de eficiência hoje que a gente opera com altíssimas margens nas nossas unidades, né? E aí, dentro dessa dinâmica, passam as aquisições, o conglomerado. 2019, vocês escolheram a Nasdaq em vez da B3. Como que você avalia mercado de capital para tomar esse tipo de decisão estratégica? Que variáveis pesam? Timing, audiência, né, o público, valuation? Conta um pouquinho mais desse racional. Mas essa foi uma grande dor de barriga, né? Assim, puxa, tinha lá o fundo tinha lá um cronograma, né, de desinvestimento que começava em 2019, e lógico que a gente tem lá, queríamos, né, incorporar novas empresas, crescer o negócio, valorizar, gerar valor, até para dar retorno e dar uma boa saída para o fundo. E tinha aquela pressão, poxa, começa a fazer sentido o porte. Acho que lá em 2019, eu lembro dos números em
em 2019, a gente era uma empresa de 100 e poucos milhões de faturamento em 2016, a gente já era uma empresa de cerca de 700 milhões de faturamento em 2019, com algo em torno de 300 milhões de EBITDA. Já era uma empresa eficiente, né, com uma escala que fazia sentido para um IPO, mas por que Nasdaq não abriu capital aqui no Brasil? Né? Essa era um pouco da preocupação. E aí, 3 principais fatores. Né? O primeiro, a gente via que a gente tinha um modelo de negócio, que a gente tinha um crescimento sustentável no longo prazo de 2 dígitos, né? Ou seja, a nossa demanda era uma demanda estável, a gente tinha preenchimento das nossas turmas, que eram escolas que estavam em maturação, então era um CAGR, os 3 primeiros anos pós-IPO foram um CAGR de 35%. Orgânico, né? Ou seja, era um negócio que a gente tinha muito crescimento engravidado, só do fato de você ter um curso que está começando no primeiro ano, você cresce 50% para o segundo ano, né? Você dobra a quantidade de alunos, depois você cresce 33% para o terceiro ano, ou seja, você tinha um crescimento engravidado que a gente chamava dentro da tese de embedded growth. Então era um modelo de negócio que você tinha crescimento, alto crescimento, previsível, né? Com alta rentabilidade e geração de caixa. Então era um modelo de negócio que se assemelhava às empresas de EdTech, com modelo SaaS de receita, com alto crescimento, previsibilidade e alta rentabilidade. Então a gente sempre falava que o nosso tripé de negócio, né, que era uma empresa de alto crescimento, com previsibilidade, rentabilidade e geração de caixa, se assemelhava a uma empresa já madura de tecnologia de alto crescimento. E aonde que a gente ia buscar investidores que reconhecia esses comps, né, que fariam comparações com empresas que tinham múltiplos, né, parecidos. Então, a escolha de ir para fora foi muito mais da gente pensar num valuation com desconto de empresas, né, de EdTech, de tecnologia, de high growth, do que talvez com um múltiplo, com um prêmio em relação ao que o setor de educação estava sendo negociado no Brasil. E essa foi um pouco da estratégia de valor. Por outro lado, por ter essa característica também de empresas de tecnologia e alto crescimento, os fundadores das empresas na Nasdaq, no início, eram fundadores que, puxa, como é que eu vou levantar muito capital e eu vou manter o controle da empresa? Então, o investidor ele também já estava mais acostumado em você manter o que a gente chama lá da estrutura híbrida de super voting shares, né, que são as A e as B shares. Então, você poderia abrir capital 70%, 80% e você com as super voting shares você manter ainda o controle da companhia. Não que a gente tenha pulverizado, mas essa era uma oportunidade e também de uma possível internacionalização, né, da parte de educação médica naquele momento, fazia sentido a gente estar lá fora. Então, esses eram os principais fatores e, lógico, que trazer investidores que pudessem, né, trazer essa parte de tecnologia, de EdTech, que botar um pouco do sarrafo mais alto como referência para a gente crescer na diferenciação também do nosso propósito aqui de montar um ecossistema em torno do médico. Então, essas eram as 3 razões da gente abrir. Mas para mim deu muita dor de barriga, porque a dor de barriga, você, poxa, será que isso aqui não é meio, né, forçação? Pô, a gente está se assemelhando a uma empresa de tecnologia e etc. Era um pouco da reflexão, mas não, era muito mais um modelo de negócio que se assemelhava a empresas que eram negociadas lá fora, que ia buscar investidor, que ia dar o correto valuation para a companhia. Esse foi o grande acerto. A empresa, ao invés de sair, o setor acho que era negociada 7 vezes, 8 vezes em 2019, a gente sai negociado a 15 vezes ano seguinte, que era o desconto, né? As empresas de EdTech na NASA que estavam 18, 20 vezes. Então foi um super acerto em termos de geração de valor, né, para os nossos acionistas. E aí esse ecossistema, Virgílio, que você menciona, faz com que vocês tenham uma visão muito privilegiada do setor, né? Vocês atendem centenas de milhares de médicos, estudantes. E com essa base de dados, o que vocês conseguem ver sobre o futuro da medicina que talvez nem o médico ali que está no dia a dia consegue enxergar ainda? Essa foi uma boa jornada, né? Tudo isso começa, Baza, na época da pandemia, onde a gente era um pure player de educação. A gente se propunha a ser meio que o one-stop shop da jornada de formação médica. Toda a necessidade, né, de formação, de atualização, update na parte, né, de toda a jornada do médico, a AFA se propunha a ter uma solução que formasse isso para ele, até a pandemia. Né? Quando chega a pandemia, a gente vê uma disruptura gigantesca no relacionamento médico-paciente. Você pensar
que telemedicina era quase uma heresia, falar em telemedicina antes da pandemia, prescrição digital não servia para nada, né? Apesar de ter empresas que já estavam desenvolvendo a prescrição digital, mas ela não era utilizada, né, para você prescrever remédios controlados, etc. Então começa a ter um boom de health techs nesse primeiro momento para ajudar nessas dores do médico-paciente nesse mundo, né, pandêmico, né? E ali, a segunda grande dor de barriga, né? Puxa, como é que a gente vai continuar com esse modelo de currículo tradicional que já tinha uma certa, né, um grau de inovação metodológica muito grande, mas que não trazia essa componente digital do relacionamento médico-paciente. Ou seja, ou a gente traz essa inovação para dentro da nossa companhia e lidera essa agenda de disruptura digital do médico, do relacionamento médico-paciente, ou a gente vai virar o tiozão da medicina, né? A gente vai perder aqui, vai formar o médico para o mundo pré-pandemia, não para o mundo pós-pandemia. A gente rapidamente desenha, né, a cadeia de valor que estava sendo atingida, né, por essa, desde a chegada do agendamento da consulta do paciente até o encaminhamento do tratamento, passando pelo suporte à tomada de decisão à beira do leito. A gente define quais eram os players, né, as health techs estavam crescendo e sendo, né, líderes naquela proposta de valor de resolver a dor do médico, e a gente faz 11 aquisições, né, também de edtechs e health techs que estavam tentando solucionar esse problema, e que no primeiro momento, ou seja, a monetização ela era muito B2C, né, que a gente chama B2P, Business to Physician, dentro da AF, ou seja, a gente licenciando essas soluções, né, e também criando diferenciais dentro das nossas unidades, porque ele passa a ter como se fosse o office do médico, né, licenciado para ele dentro dos nossos laboratórios, criando aqui um mindset de utilização dessas soluções com penetração, né, depois que ele se forma na base de médico. Mas isso se torna um grande ecossistema, né? Ou seja, a gente vê que a informação, né, os dados que a gente começa a ter ali, não só de conhecimento do médico, de como ele está prescrevendo, de qual tomada de decisão ele está tomando, é fundamental não só para a gente ter uma formação contínua adequada de como que a gente distribui conteúdo para garantir a atualização contínua do médico, mas principalmente para aproximar esse médico também da indústria, né? Então você imagina uma nova droga que está sendo desenvolvida, uma nova vacina, como que você precisa, né, você precisa acessar 10 mil pediatras que desconhecem esse novo protocolo. Então a AF hoje é utilizada, né, como canal de distribuição desse novo conteúdo, ou seja, não só através de congressos, através de seminários, fazendo, né, todo o acompanhamento, né, disso, distribuindo paper científico, ou seja, quais são as novas pesquisas com relação a esse tema. E aí, ou seja, depois que você já tem o awareness do protocolo daquela molécula, sim, também servindo de canal de awareness, né, para você aumentar o poder prescritivo de uma molécula, de uma droga, né, daquela indústria de uma certa forma. E da mesma forma, alavancar a empregabilidade do médico, ou seja, no final do dia a gente tem, né, a indústria de farma, né, querendo que o médico conheça aquela molécula, prescreva mais a sua droga. Você quer os providers, as grandes redes, querendo que o médico encaminhe exames, né, e procedimentos, né, para as redes hospitalares, e também, né, os payers, né, buscando eficiência nos protocolos do médico. Como é que o médico trata aquele caso, aquela doença da forma mais eficiente e não alavanque, né, o processo, né, inflacionário que a gente tem hoje, né, de serviços médicos na indústria. Então a gente passa também a ser um parceiro muito grande de distribuição desse conteúdo e de aproximação do médico da indústria, criando um ecossistema que é um grande diferencial hoje dentro da nossa estratégia. A última vez que a gente esteve junto, você comentou comigo, me valida se a minha memória está boa. O conteúdo médico dobra hoje a cada 70 dias, é isso? Uma loucura, né? Imagina você sendo... Porque a capacidade humana de processar informação é limitada. Isso. Então é um pouco da analogia, né? O médico hoje, né, powered by tecnologia, né, powered by AI, ele é quase, né, uma vez a gente teve o AFIA Summit agora com uma analogia feita por um dos nossos doutores, né, um cardiologista, que é o Eduardo Lapa, falando que o médico que usa hoje as ferramentas de tecnologia disponíveis, o AI, ele é como se fosse o homem de ferro com todo o seu equipamento, né? E o médico hoje que não usa as tecnologias é o humanoide ali atrás, sem conseguir evoluir nessa tratativa, né? Então, ou seja, realmente é uma ignorância, né, a quantidade de protocolos de inovação que tem hoje em cada uma das especialidades, né? Você imagina. Você
se envolve com as histórias, experiências e aprendizados que eu compartilho aqui em cada episódio? Então pense no efeito transformador dessas lições aplicadas na sua equipe. Conheça mais sobre a minha palestra Lugar de Potência acessando o link na descrição do episódio. Não só inspire, mas revolucione o potencial do seu time. E aí a empregabilidade, puxa, eu fico pensando, antigamente um médico construía reputação ao longo de décadas na mesma cidade, no boca a boca. Como é que hoje carreira médica e reputação se constrói? O que muda? Ô Baza, acho que reputação se constrói ainda mais na carreira médica, né? Aliás, um mercado extremamente corporativista, né? Onde todo mundo se conhece. O boca a boca é fundamental, né? A pessoa que constrói, que faz uma formação sólida, bem planejada, com instituições reconhecidas e sim, ou seja, consegue trabalhar também não só o soft skill que ele tem hoje. Hoje não basta você ter só o conhecimento, mas você tem que trabalhar a melhor forma de gerir todas as ferramentas, a melhor forma de você processar, de você pegar uma segunda opinião, como que você ajuda o seu paciente na experiência dele, né? Como é que ele monitora, né? Seja o protocolo que você está seguindo, a glicemia, ou qual o melhor encaminhamento de um exame ou de um procedimento. Ou seja, o médico hoje, ele ter conhecimento da cadeia de valor, dos touch points com o seu paciente para criar uma experiência diferente, é fundamental para que ele crie reputação hoje, né, e consiga, né, ter uma carreira de sucesso em qualquer que seja a sua especialidade. Não muda muito, mas hoje com inúmeras ferramentas, né, com tecnologia, porque o médico não usa hoje as ferramentas, certamente ele será substituído, né, no curto, médio prazo por um médico que está totalmente assíduo às novas práticas, né, hoje no mercado. E tem um ponto que me chama a atenção, Vigílio, que a residência médica ela sempre foi vista como o santo graal da especialização. E hoje a gente tem uma explosão de vagas de graduação, mas tem uma certa estagnação de vagas de residência. Como que o mercado está se reorganizando? A especialização virou esse novo gargalo? Acho que quebra em 3 buckets aqui, né? Acho que talvez em três linhas. Hoje continua sendo, né, talvez o modelo de formação ouro, né, você buscar a residência, né? Eu tive recentemente visitando unidades nossas em Minas Gerais e vários grupos de vários semestres, né? E aí? Qual o seu interesse? Não, vou fazer residência. E era um volume até mais alto, né, do que a média que a gente tem hoje, né? 80%, 90% da base. Não, meu sonho é fazer residência A, B, C, D, etc., me especializar nessa área. Mas hoje, cada vez fica mais evidente também a vontade do médico empreender, ou seja, é uma indústria hoje, você pega a indústria de saúde hoje, talvez é uma que tenha mais volume, né, de investimento, inovação, empresas, startup nessa área. Então você faz um curso super, né? Ou seja, você faz bastante musculação cerebral, que é um curso hoje de graduação médica, onde você tem inúmeras oportunidades de empreender. E também como a terceira, ou seja, o médico hoje, o investimento hoje no curso de medicina é um investimento pesado, não só em recursos financeiros, mas em tempo dedicado. E a residência, ou seja, você tem mais 2, 3 anos para você fazer o R1, depois você pode ficar estudando por muito tempo. A especialização ela passa a ser um alternativo, ou seja, o médico trabalha depois de formado, né, pegando os seus plantões, ele consegue, né, fazer uma boa remuneração, ele consegue pegar uma especialização, ele ganhar horas de rodagem, né, dentro daquela especialidade, o que pode ser até um pré-requisito para ele habilitar para uma prova de título, né, para alguma sociedade. Então hoje a AF ela ajuda não só no preparatório para a residência, também em algumas especializações em diversas áreas, como também, caso o médico, depois já de formado, queira habilitar para conseguir um título em alguma sociedade, a gente também tem um preparatório de título para esse médico. Então, ou seja, a carreira ela continua sendo ainda, né, ou seja, um desejo muito grande de um profissional recém-formado de ir para a residência, com esse gap, ou seja, você tem muito mais formandos do que vagas de residência, e se você considerar as vagas de residência que tem demanda preenchida, ainda o gap ainda é maior, ou seja, estamos falando aqui de mais de 15 mil residências e hoje você tem cerca de 10 mil, menos de 10 mil vagas preenchidas e você formando mais de 30 mil médicos. Então esse gap, né, continua aumentando e aí ele se divide nesses 3 buckets, né? E aí formando novos médicos, tem uma estatística que mostra que a gente vai
atingir um superávit de médicos em 2033 no Brasil, onde o Brasil, a partir de 2033, passaria então a ter mais médicos do que talvez é o necessário no ratio que é colocado. Como é que vocês olham esses dados de empregabilidade e renda dos médicos que vão se formar daqui para frente? Eu sou um crítico a esse ratio, né, da OCDE. Né? O Brasil é um país, né, continental, com uma distribuição, com uma densidade demográfica completamente diferente que a França, completamente diferente que um país europeu. Né? Então, na hora que você fala, eu estou me baseando num ratio da OCDE para definir quantos médicos o Brasil precisa por habitante, é a única certeza que eu tenho que isso não é preciso. Né? Então, hoje o Brasil ele já tem assim, o nosso problema hoje é de quantidade de médicos? Vou falar que não. Ele é um problema muito mais grave de distribuição de médicos. Quando você pega a região sudeste, São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, né, Espírito Santo, né, pode pegar aqui um pouquinho de Brasília, a gente deve ter cerca de 70% dos médicos no país. Né? E você tem 1/3 da população. Aí quando você vai para o restante, né, você pega lá 2/3 da população com 1/3 da base de médicos. E quando você vai por especialidade, é ainda mais grave. Né? Ou seja, o gap entre a distribuição. Então, ou seja, o principal problema nosso de política pública é como a gente consegue criar incentivos, né, para esse médico se interiorizar e, mais do que isso, dele se estabelecer naquela região com qualidade de infraestrutura, porque o médico também quer ter condições de tratar bem o seu paciente, e ele consegue se especializar com especialistas naquela região. Então, esse é o grande desafio. Mas na hora que a gente fala a projeção para 2033, a gente já tem hoje excedentes nas capitais. A gente vai ter mais excedentes ainda nas capitais, a gente precisa exportar médicos para o interior, né, para as regiões remotas, e como é que vai ficar essa densidade nessas regiões, e que sim, tem excelente oportunidade de renda, né, para esse médico que se interioriza. Né? Vou dar um exemplo nosso, lembro uns 2, 3 anos atrás, conversando com um coordenador nosso de uma unidade, né, no Tocantins. Ele era um ortopedista, um dos poucos ortopedistas que fazia cirurgia de joelho na região, num raio de 500 quilômetros, mesmo você pagando, sei lá, 3 vezes mais do que um coordenador de um curso de medicina, ele não conseguia se dedicar porque ele perdia dinheiro, porque ele era o cirurgião naquela região. Ou seja, tem muita demanda, principalmente quando você passa a ser o cara de renome numa especialidade específica, onde você tem uma carência absoluta. Acho que só para fechar esse ponto, a gente abriu diversas unidades, né, em cidades, né, pequenas do Mais Médicos, né, do Mais Médicos 2. Um exemplo na cidade de Bragança, super interessante. A gente foi fazer a inauguração, isso foi acho que 22 ou 23, né, ali logo no finalzinho da pandemia, uma cidade com menos de 100 mil habitantes. E naquela inauguração, 8 prefeitos de cidades no interior. Né? Então, lógico que era um ano, né, estava perto lá de um ano político, etc., mas mostrando ali de uma forma genuína, né, a importância onde metade daqueles, né, dos políticos tinham perdido parentes próximos pela ausência total de médicos. E mesmo considerando eles que eram pessoas... Ou seja, isso mostra um pouco da carência que você tem, né, de quando você sai daqui de São Paulo, sai do Rio de Janeiro, de um atendimento básico. Né, de atenção primária básica que você não tem para a população nessas regiões. Então, ali vai ter excedente de médico em 2033? Com certeza não. Né? A gente vai aumentar aqui a necessidade de médicos se deslocarem dos grandes centros para essas cidades, talvez, né, o Brasil também oferecendo, né, carreiras também internacional fora do Brasil, onde tem necessidade de formação médica, é o caso dos Estados Unidos hoje. Né? E, Virgílio, você lidera hoje, cara, o teu time tem médico, professor, desenvolvedor, a turma de tech, vendedor, perfis completamente diferentes. Como é que você adapta a tua comunicação para engajar essas pessoas tão distintas? Ô Bas, essa foi talvez acho que o maior desafio pós-IPO. Né? A gente abre o capital em 2019 e eram 3 mil colaboradores. Final de 2023, a gente tinha 9 mil colaboradores, sendo 2 anos de pandemia, e agora eu me lembro, mas algo em torno de 15 aquisições nesse período, né? Aquisições de empresas de health tech, e aí a gente passa a ser uma empresa bastante híbrida, né? E diversa
do ponto de vista de perfil, do ponto de vista de cultura dentro da companhia, pessoas não só geograficamente, mas também com formações completamente distintas. O que antes era mais voltado para a jornada de formação, educação médica, né, com um perfil mais homogêneo, você passa a ter uma empresa, né, formada por... Como é que você conecta todo mundo? Né? Ou seja, como é que você, walk the talk, você consegue conectar todo mundo? Era uma sopa de letrinha de marcas, né? Uma sopa diversa de políticas, de remuneração, de modelos de compensation, de retenção. Então, a primeira coisa é você conectar as pessoas pelo propósito. Né? Ou seja, como é que a gente era uma empresa na jornada de formação médica, mas agora a gente passa a ser um aliado, não só da jornada de formação, mas também da carreira médica, ajudando esse médico na sua assertividade, né, na sua produtividade, e que isso gera diferenciação, reputação, e ele vai viver o melhor da medicina. Então, quando a gente conecta esse propósito, a gente traz todo mundo para esse epicentro, está todo mundo mirando aqui em proporcionar a melhor jornada profissional para esse profissional da área da saúde. Então a gente engaja, conecta todo mundo. Isso foi um projeto em 2023. A gente consegue fazer um rebranding, ou seja, a AFIA ela começa a empoderar também todas as marcas das empresas adquiridas, das instituições adquiridas, das empresas de tecnologia. Né? A gente começa a somar as forças das marcas, como se fosse, né, o Google. Né? A gente tem o Google Docs, tem o Gmail e etc. A gente passa a ter o AFIA Whitebook, passa a ter o AFIA Clinic, passa a ter a Faculdade de Ciências Médicas, AFIA, ou seja, tudo isso englobando com o mesmo propósito. E, lógico, né, um trabalho muito grande de revisão de políticas, né, de diversidade, de como que a gente traz todo mundo, né, num aspecto, né, de reformulação do modelo nosso de escritório. Ele era muito remoto, era muito presencial, né, de um lado, muito remoto do outro nas empresas de tecnologia, mas é importante a gente conectar todo mundo, a gente mexe nas nossas políticas, volta para o modelo híbrido depois da pandemia, então tudo isso ajuda a gente a conectar e todo mundo se engajar num propósito único. Né? E Virgílio, lidando com toda essa complexidade que você hoje tem que gerenciar, dentro da tua rotina pessoal, quais são os momentos que você toma para organizar suas ideias, refletir sobre os temas importantes? Rapaz, aqui, né, acho que tem um momento, né, eu sempre fiz muito esporte, né, então sempre fui fanático por esporte, adoro ver esporte, viajar, e fui numa viagem dessa, né, eu fui viajar para ver a final da Copa do Mundo em 2022, que eu tomei um grande susto. Pensei que eu estivesse tendo um infarto, não era um infarto, na verdade era um problema gastro, né, que gerou um problema de refluxo e etc. Mas eu tinha certeza que eu estava infartando e eu estava acima do peso, né, cabeça cheia de coisa. Eu falei, gente, são 10 mil famílias, são 300 mil médicos, se cada médico atende não sei quantos pacientes, tem um percentual grande da população brasileira aqui que, né, depende, né, da saúde dessa empresa e, além disso, tem toda a família em volta. Então, eu precisava dar um basta nisso. Né? Então, dali para frente, eu resolvi, né, cuidar da saúde. Então, meus momentos de reflexão hoje, né, são os meus momentos que eu estou fazendo a minha ginástica. Acordo 5h30 da manhã, tem 2 horas de exercício, musculação cerebral. E a hora de relaxamento é o meu mergulho, né? Então, ou seja, a minha yoga, né, é o mergulho abaixa o seu batimento cardíaco, né? Você, quando vai abaixo de 15, 20 metros, o coração sim dá uma freada, você sente um coração batendo em todas as... Então, essa é a minha hora de reflexão, a hora que eu, né, coloco os pensamentos em dia, saem as ideias e seguir energia para encarar, né, a rotina com esse propósito, com 10 mil colaboradores e garantir que está todo mundo aqui engajado e motivado, né, em torno do nosso ecossistema. Né? E que tradição ou ritual familiar você faz questão de manter, independente da correria da empresa, e talvez você espera que tuas filhas também vão passar para os próprios filhos? Puxa, eu passei, hoje a família, né, tanto a minha família quanto a família da minha esposa, muito perto concentrada no Rio de Janeiro. Tem uns que estão fora, né, mas 95% hoje talvez esteja, né, no Rio de Janeiro. Eu passei quase 10 anos fora do Rio, então
Hoje eu faço questão, né, chegando em casa, de ter jantar com as meninas, né, ter jantar com a família, sem falar do trabalho, ou seja, de falar de família, de falar do dia a dia delas, como é que está a agenda na faculdade, como é que está a agenda com os amigos, e etc. É um negócio assim um momento completamente fora, né, fora do trabalho. Minha esposa muito disciplinada, né, como parte de tecnologia, tentar fora conter, da mesa. completamente fora da mesa, às vezes dá um puxão na orelha ali de todo mundo. E eu sempre muito próximo também agora dos irmãos, da família, né, dos pais, né, acho que você valorizar, né, o seu dia a dia, né, do lado daquelas pessoas que criaram você, que proporcionaram tudo isso. Isso é um excelente exemplo também para dentro de casa. Acho que dentro da AF, aliás, esse lado de saúde, estar próximo, a gente gosta de trabalhar com gente boa, com boa gente, mas a gente gosta de fazer o bem, né? Então hoje a gente tem um relacionamento, uma cultura completamente diferenciada. A gente trata da saúde do nosso time, a gente trata da saúde dos nossos médicos. Tem uma campanha muito grande da gente incentivar que o médico faça exercício, né? Depois que a gente fez uma pesquisa que quase 70% dos médicos é casa de ferreiro, espeto de pau, ou seja, ele não tem tempo para cuidar da própria saúde. Então essa passou a ser um projeto, né, de saúde mental. Cuida de você mesmo para você poder cuidar dos seus pacientes. Isso parte, né, parte da liderança, parte dos meus colegas na diretoria, dos meus sócios no dia a dia. A gente cuidar da gente, cuidar da família, para ter os 3 pilares aqui, né? Família, né, saúde, família, né, e trabalho aqui super, super equilibrado. E falando de família, você comentou das conversas com as suas filhas. Eu tenho uma última pergunta aqui para a gente fechar esse primeiro bloco. Se tuas filhas chegassem hoje para você e dissessem que não querem fazer faculdade, qual que seria a tua reação? Você tentaria convencer elas, ia respeitar a decisão? Você que é um cara que conhece muito do setor. Olha só, até tive um caso não similar, mas que me lembrou a sua frase com a minha filha caçula. Né? A gente fez um projeto dela conhecer diversas áreas há uns 2, 3 anos atrás. Então Quantos anos ela tinha? Ela tinha 15 para 16, né, na época. Então ela conheceu algumas áreas dentro da companhia, foi a outras companhias, como é que é uma área jurídica, como é que é a área financeira, dentro da área financeira, disciplinas de M&A, de RI, planejamento, controladoria, como é que é o RH, como é que é o back-office, para entender, ou seja, dentro de uma empresa você tem diferentes formações. Vai para dentro de uma escola de medicina, vai ver o que é um curso de medicina e etc. E aí ela começou a definir o que ela não queria. Isso aqui não faz o menor sentido, isso aqui é muito chato, isso aqui é muito legal. Mas o que ela saiu encantada foi a medicina. Né? Poxa, mas a medicina você vai ter que fazer numa das escolas, né, aqui da empresa, não tem jeito. Mas ela sempre teve uma formação que ela queria ter uma experiência internacional. Toda a formação dela foi internacional e isso gostava muito de matemática, então ela conseguiu se ajustar. Vou fazer engenharia biomédica. Então o sonho dela é em fazer engenharia biomédica. Mas acho que uma resposta a essa sua pergunta depende sempre do racional. Né? Qual é o propósito? Não vou fazer a faculdade, mas qual seria, não pela faculdade em si, pelo conteúdo, pela empregabilidade, as portas que vão abrir, mas principalmente pelo relacionamento. Né? Hoje o mundo... nesse mundo hoje de AI, se você não tiver relacionamento, se você não criar conexões, eu vejo hoje que boas faculdades é aquela que também ampliam as conexões e fazem o desenvolvimento, né, do lado emocional, né, do lado de liderança e etc. Independente da faculdade, se faz ou não, eu acho que isso é super relevante. Né? Mas as duas, uma já está fazendo administração na GV, resolveu ficar no Brasil, está adorando o curso, está apaixonada pelo que faz, criando ótimas conexões, o que é o mais importante. E a caçula está na reta final dos applications, eu aqui torcendo por ela, né? Muito bom. E Virgílio, chegamos agora no momento Headhunter. Qual que é a pergunta que você sempre faz nas entrevistas para contratar alguém para o seu time? Boa. Acho que a primeira, assim, o que eu tenho que ter cuidado contigo? Aonde é o seu ponto fraco, aonde a AFIA tem que te ajudar, né, a se desenvolver. Esse aqui é o seu elo fraco, né? Acho que esse é o principal ponto, sem falar que seja a ansiedade. Ansiedade, perfeccionismo. Ansiedade, não vale ansiedade e perfeccionismo, né? Ou seja, o que é realmente você, para esse tipo de função, aonde você tem que se desenvolver, o que você conhece de você para realmente falar que você é fraco nesse ponto, né? Acho que tangibilizar isso é super importante. Senão o cara vira o super-homem, né? O cara se reconhecer e reconhecer a sua fraqueza para conquistar
as pessoas que você vai liderar, eu acho que isso é super importante. E que tipo de pessoa não dá certo trabalhando com você? O nariz em pé, que acha que é dono do mundo, que faz tudo sem equipe, né? Hoje em dia, se você tem uma pessoa que dificilmente é team building, né? Que não consegue trabalhar os diferentes perfis que ele tem dentro da organização, numa organização que tem que ser diversa, né? A gente fala que a diversidade hoje dentro da companhia nos fortalece. Então, a pessoa que não consegue trabalhar com time híbrido, né, com regime de trabalho híbrido e conseguir explorar o melhor valor, né, com os diferentes perfis, essa pessoa não serve hoje para a companhia. Né? E quando as pessoas não gostam de você, normalmente qual é o motivo no trabalho? Eu acho que de vez em quando eu atropelo, né? Quando eu estou muito convicto, né? Putz, esse negócio, eu faço atropelo. Gente, não, para tudo, vamos tentar fazer isso aqui. Às vezes eu tenho que dar uma respirada e etc. Sempre entendendo. Às vezes eu peço desculpa depois, mas, cara, não, isso aqui, o caminho é outro. Então, aqui, às vezes, né, empresa que cresceu, né, saiu de 100 e poucos milhões para 4 bi em 8 anos, né, ou quase 9 anos, a gente às vezes tem que botar. E eu não gosto da visão do segundo colocado. Né, essa é outra coisa. Quando a pessoa fala, não, mas vamos ser o segundo aqui, cara, esse lado meu de esporte, ser competitivo, a gente nunca faz trabalhar o plano para ser o segundo, esquece. Cara, então detesto o seu segundo. Então tem que trabalhar para ser o primeiro sempre. Né? Então isso é um pouco, essa visão de segundo não cabe dentro da companhia. Né? E o que você gostaria de perguntar para o Baza? Ô Baza, aqui você vem cheio de perguntas surpresas, hein? Vou fazer uma pergunta aqui. Nesse mundo AI, né, cara, nesse mundo AI onde o meu maior desafio hoje é como é que eu revoluciono o processo de aprendizagem. Né? Eu tenho certeza que em 3, 4 anos o perfil do alunado que vai entrar hoje em qualquer que seja a faculdade, qualquer que seja o curso, é um perfil com valores e princípios e tomada de decisão completamente diferente. Por que eu falo isso? Ou seja, nós estudamos numa faculdade que a gente lê o caractere analógico. Né? Os nossos filhos entraram na faculdade lendo mais de 90% de caractere digital. A moçada que vai chegar daqui a 3 anos não só lê o caractere digital, mas com produção feita por AI. Então, a tomada de decisão, as crenças, os valores que esse cidadão, esse profissional que vai ser formado dentro das escolas vão entrar no mercado de trabalho é completamente diferente do nosso. Né? Se você perguntar hoje para qualquer um, né, da nossa geração, até da geração mais nova, se você faria, né, uma cirurgia robótica powered by AI 100%, sem saber quem está assinando a responsabilidade, se é quem fez o algoritmo ou não. O que muda isso, né, no processo de seleção de um executivo, né, em qualquer que seja a indústria, em termos de skill, né, e alinhamento com essa ruptura que o mundo AI está fazendo? Essa seria a minha pergunta aqui para você. Cara, que baita pergunta. E eu vejo que existe uma evolução que o próprio mercado nos força, a história nos mostra isso, que trazendo por cada elo da cadeia, a hora que você olha o mundo corporativo, eu acho muito interessante. Quando eu entrei na Page há 20 anos, você começava a ter as primeiras discussões de, puxa, as startups estão roubando os profissionais dos mercados tradicionais. Eu acredito que isso trouxe uma evolução natural onde, por um lado, as startups que tinham um modelo super eficiente e ágil também tiveram que buscar a governança e, ao mesmo tempo, as empresas tradicionais viram que metodologias ágeis e determinadas formas de você fazer gestão e encarar projetos tinham mais eficiência e você trouxe um certo equilíbrio. Quando você olha para a educação, você olhava um mercado dominado pelas instituições tradicionais. Aí você vem um mercado de cursos abertos com novas metodologias. Eu acho que isso também você traz um equilíbrio onde as universidades tradicionais entenderam que sim, precisavam rever a forma como era ensinado algo da mesma forma por tanto tempo. Ao mesmo tempo, o curso livre precisa de estrutura, senão ele perde o valor. Agora, a hora que a gente chega no lado do ser humano, tem algo que me chama muito a atenção, que basicamente, quando a gente olha a nossa história, a nossa forma de tomar a decisão, para não fugir da tua pergunta, por muito tempo era, puxa, eu buscava informação, eu começo a ter uma facilidade para ter acesso a essa informação, a partir daí eu evoluo para eu poder ter essas informações extremamente customizadas, depois eu começo a buscar informação para tomada de decisão,
E tem hoje um elemento que eu venho estudando e eu acho muito interessante, que quando você fala de agentes de AI, que você para de falar, seja com uma empresa ou com uma instituição, e seu agente de AI começa a falar com essa instituição. Só que essa instituição também tem agente de AI. Então você começa a ter agentes de inteligência artificial conversando com agentes de inteligência artificial, aonde parte do pressuposto que cada lado conhece tão bem a quem representa, que isso efetivamente traz aqui uma conexão. Agora eu acredito que eu estou contando tudo isso para dizer que da mesma forma eu acho que o pêndulo, talvez a hora que você olha para o futuro, está indo muito para o lado extremo só da tecnologia e eu acredito que a gente volta para o equilíbrio para dividir muito bem o que é o lado do ser humano, o que é o lado da tecnologia, mas que definitivamente vem para reformular a forma como a gente se relaciona nessa dinâmica. Não é fácil não, né? Para você atrair pessoas, né, que sejam técnicas o suficiente, que consigam disruptar e entender esse mundo aí, agente com agente, né, tanto inbound quanto outbound aqui em qualquer que seja a indústria. Você tem que ter líderes que encantam as pessoas, que mantenham ela engajada, que mostram uma proposta de valor diferente e que mostram uma proposta de carreira de longo prazo. Então, acho que o equilíbrio aqui é sempre fundamental. Bacana a visão também. Paytrack, a minha plataforma para gestão de viagens e despesas corporativas. Incomparável. Vigílio, chegamos agora na hora da pergunta Paytrack. Me conta sobre uma viagem a trabalho importante e que impactou positivamente na sua carreira. Bom, vou falar, acho que final de 2018, início de 2019, a gente tinha uma tese, né, de que fazia sentido, né, combinar o negócio tradicional de educação médica com o negócio de tecnologia EdTech, né, que também era um investimento do fundo. E aí juntando isso na jornada de formação médica. E aqui foi uma viagem onde a gente fez um target de investidores, não pela oportunidade de investimento dele nessa tese, mas na visão dele de tecnologia e de jornada que fizesse sentido para ele dar um feedback claro para a gente. Eu estava meio skeptical, né? Não estava tão otimista naquele momento, se fazia sentido ou não. O fundo também não, juntar uma empresa brick and mortar com uma empresa de tecnologia, fazer esse negócio junto, diferenças de múltiplos, de valuation, etc. E a resposta foi uma grande surpresa para a gente, né? Você está juntando um negócio que é grande o suficiente para ter atratividade de investimento, com resiliência de negócio, com um negócio, né, que é explosivo, né, e que pode criar diferenciais muito grandes, mas o principal é que você passa a ter um lifetime value aqui muito grande. Então, ou seja, um negócio que a gente não tinha pensado, a gente estava assim, poxa, aqui é uma empresa brick and mortar, aqui é uma empresa tecnologia, mas o que vale sim não é essa empresa tecnológica para ir para fora ou buscar um investidor, né, do perfil que investe na Nasdaq, é o seu modelo de negócio que driva que tipo de investidor que você tem que buscar e eventualmente aonde que você tem que, né, abrir o seu capital ou não, né, buscar um estratégia. Então essa foi uma grande aprendizado, passamos 20 dias fora falando com todos esses investidores, foi uma grande lição, né, de modelo de negócio, de visibilidade, um grande susto que a gente tomou, assim, o que a gente não estava vendo que fazia sentido, né, do ponto de vista de geração de valor para os investidores. E Vigílio, chegamos agora no momento, dona Ângela, complete a frase, eu sou esquisito por quê? Rapaz, fisionomia já não é das melhores, né? Você já tem um nariz grande, etc. Não, mas eu tenho hobbies diferentes, né? Ou seja, eu gosto muito de fazer minha pesca submarina, é uma tradição de familiar também, tiro ao voo, tiro ao prato, então eu tenho hobbies diferentes. Então, na hora que eu falo essas maluquices todas para as pessoas, mas também gosto de estar num momento família, de fazer uma comida em família, de tocar violão. Então, são hobbies meio que antagônicos, mas que me fazem uma pessoa esquisita e, ao mesmo tempo, interessante para alguns. E qual que foi a situação mais engraçada, perrengue, que você já passou no mundo corporativo? Acho que foi na época de consultoria, né? Eu estava num projeto, numa empresa, era uma empresa economia mista, né, controle misto, e a empresa tinha uma regra de vestimenta por nível hierárquico, coisas, né, de algumas décadas, né, lá atrás. E a gente, como consultor na época, né, consultor você está sempre de terno e gravata, né, e terno e gravata, eu era muito novo, né,
terno e gravata era só para diretor, presidente, né, da empresa e etc. E eu, no início da carreira, de acabar de sair da faculdade, sendo contratado, na hora que eu chego na recepção, falar assim, não, estou indo direto lá, as recepcionistas falam assim, puxa, mas quem que é esse estagiário, esse menino que está de terno e gravata, ele está pensando que vai entrar aqui só porque... Então, fui barrado, né, no primeiro momento, eu teve que ligar para o cliente. Petulância pelo dress code. Petulância, que você está com o dress code, está pensando que vai entrar, mas era um negócio assim, engraçado. A reação das pessoas por conta dessa situação, poxa, eu sou prestador de serviço, eu não sou funcionário da companhia, não estou play aqui, mas foi uma situação, acho que profissional, engraçada logo no início da carreira, né? Então você vê que essa questão de dress code, ainda bem que mudou completamente esse negócio. Eu tenho uma situação engraçada, parecida com essa, eu também visitando um cliente, e a hora que eu chego na recepção, na época, dress code era terno e gravata, e a recepcionista me pergunta, senhor Ricardo, da onde o senhor é? E aí, para não falar Michael Page, que muitas vezes é difícil de escrever, eu sempre costumo falar na recepção que eu sou do MP. Sou da MP. E aí, a mulher liga lá, tem um rapaz aqui de terno e gravata que tá falando que é da MP, resumo da ópera. O pessoal acharam que era do Ministério Público. Veio advogado te receber. Ali falou, cara, o que tá acontecendo que a gente não tá sabendo que tá envolvido num problema gigantesco. A hora que eu chego lá, tá todo mundo branco, fala assim, Baza, pelo amor de Deus, não brinca com essas coisas. E Virgílio, chegando agora, caminhando pro final, o nome desse podcast é Lugar de Potência. Qual que é o teu lugar de potência? Que tipo de situação e ambiente pode jogar que você brilha? Eu gosto de falar com gente, né, com diferentes perfis, né? Então, por exemplo, me coloca para falar com os colaboradores de uma unidade, segurança, faxineiro, ou a nossa diretora acadêmica, a nossa reitora, pós-doutora. Ou seja, eu adoro adequar, né, talvez a forma o nosso speech para que aquilo tenha a melhor forma, melhor resultado, a melhor aceitação dentro da estratégia da companhia. Adoro, né, ter uma companhia diversa, com diferentes perfis dentro de casa, sem ter aquela rotina massacrante. Então, acho que isso aqui é... E me conta uma verdade que as pessoas não costumam dizer e, na sua opinião, é fundamental para se ter sucesso. Eu acho que esse lado da fraqueza, né? Se às vezes você está num problema sério, né, no seu grupo de trabalho, talvez você falar da sua maior dor, da sua maior fraqueza, da sua maior falha, né, tanto no lado pessoal quanto no lado profissional, é o que você precisa para remover a barreira, remover a distância, que as pessoas realmente coloquem para fora os problemas e você saia com uma solução. Dificilmente tem pessoas que têm essa abertura ou essa humildade de falar assim, errei, isso aqui é a minha maior falha, isso aqui é a minha maior deficiência, falhei, né, talvez como líder, como pai, né, ou seja... Acho que isso aqui, tanto na vida pessoal, né, no seu dia a dia, seja com filhos, com esposa, com irmãos, você reconhecer as suas falhas, te colocar talvez na parte mais frágil, acho que isso encurta muita distância e ajuda você a remover barreiras para chegar na solução. E o que você aprendeu nos últimos 12 meses, seja em conhecimentos ou habilidades? Bom, primeiro, que eu continuo não sabendo nada. Né? Eu acho que a gente inovando, né, com esse lado do ecossistema digital, né, sabendo que o lado do médico a cada 70 dias dobra o conteúdo, quando a gente olha o que está acontecendo, né, Israel, Índia, China, Brasil, cada vez mais eu descubro que a gente não sabe nada. Né? Então a gente ter gente motivada dentro de casa para, né, peneirar, né, todo esse universo de inovação que está acontecendo, de novidade, é fundamental se você é uma empresa que está tentando surfar a inovação e ser o líder numa proposta de valor nova, né, principalmente nesse lado de relacionamento com o médico que a gente se propõe dentro da AF. Então, ou seja, é humildade saber que você não sabe nada naquele setor, né, mesmo às vezes sendo o líder, né, de um ecossistema hoje, como a AF hoje atingiu no relacionamento com o médico hoje no país. Né? E Virgílio, me indica 3 pessoas bacanas para eu convidar para esse podcast e ter uma conversa legal como essa. Acho que um é o Rogério Melzi, não sei se ele já participou, ele foi uma super liderança, me ensinou bastante na época lá, na época de Estácio. O cara, se é para você engajar pessoas, né, ter um storytelling muito bacana em como você trazer um grupo de seguidores para uma batalha, um cara muito bacana. Acho que o outro é o Eduardo Alcalay, né? Também foi o líder, me contratou na época, me trouxe de consultoria, né, para o outro lado da mesa. Hoje está liderando lá um super projeto bacana no Bank of America.
E acho que um cara que é craque de gente, né? Foi meu par, né? Na época da Estácio, hoje é conselheiro nosso, o Miguel de Paula, né? Para falar um pouquinho de pessoas, de política, de prática de gente. Acho que vai ser um bate-papo muito legal aqui. E como, né, trazer uma pessoa que já tem anos e anos aí na parte de RH, ou seja, como que ele evoluiu nessa carreira e ajuda, né, profissionais acho que vai ser muito bacana esses 3 aqui. E uma pergunta que eu faço para todo mundo que passa por aqui. O que é felicidade para você? Acho que felicidade é poder, né, dormir bem, né, do outro lado acordar, você ter as pessoas que você mais ama, né, te suportando, você podendo dar um beijo nas suas filhas, sabendo que elas estão bem, que elas estão felizes, e você sair equilibrado para um trabalho, né, onde você acredita naquilo de corpo e alma, né, com um exército de 10 mil colaboradores também tentando fazer o bem. Eu sou uma pessoa super realizada, super feliz, que me reenergizo todo dia, acordando com a família bonita e começando o dia a dia na AFIA. Né? E para a gente fechar aqui, Virgílio, como é que as pessoas te encontram? Que projetos que vêm pela frente? Deixa seu recado final. Bom, hoje eu estou entre Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Minas Gerais, São Paulo, né? São mais de 20 estados. Eu gosto de estar muito presente nas nossas unidades, mas felizmente e infelizmente esse celular ele me acompanha bastante. Mas os grandes desafios hoje da AFIA, né? Se puder separar aqui nos nossos três grandes negócios, é como que a gente continua construindo diferenciação na educação médica. Ou seja, né, hoje um mercado que teve um crescimento muito grande e como que a gente, de fato, consolida esse mercado de soluções digitais para médico e passa a ser o player que conecta médico com a indústria. Né? Isso aqui eu acho que é fundamental não só para a educação na área médica, mas no ensino superior. Se você não tem a indústria ao seu lado, se você não alavanca a empregabilidade, se você não gera valor, né, para a indústria, para o profissional que você está formando, eu acho que você está vendendo um diploma. Né? Então, hoje, ter muito próximo indústria e ensino superior faz muito, muito sentido. E a gente está ainda só no início dessa etapa. Né? E aqui fala quem começou lá, né, numa empresa pequena, e hoje eu acho que o que a gente tem pela frente é ainda maior do que a gente começou lá em 2016. Muito bom, adorei. Virgílio, obrigado por abrir tua agenda, aproveitando tua passagem aqui por São Paulo. Eu tenho certeza que todo mundo que nos escutou aqui saiu com páginas e páginas de anotações, muitos insights, muitas lições. Aliás, para quem está nos escutando, já aproveita, compartilha esse episódio com todos os amigos, os grupos de WhatsApp, tem muito conhecimento aqui. Muito obrigado mesmo, Virgílio. Eu que agradeço, Baza, um prazer. Parabéns aí pelo canal também. Um grande abraço aí a todo mundo. Valeu.